Fala aí, pessoal, beleza? Eu sou Ismael Lito, o criador do Busto do Almirante, um produto oficial do Vasco, e eu tô aqui para anunciar uma parceria com o canal Vasco Connection e a Rádio Onda Mix FM. Pessoal que segue aí o Eduardo Ferrari vai ter 10% de desconto na compra de qualquer um dos almirantes. A gente tem o pequeno de 15 centímetros, tem o médio de 30 e agora tem o grandão de 60 centímetros. O pequeno ele custa 179, o médio 350 e o grandão a gente faz por encomenda. É só você entrar lá no meu Instagram, Ismaelito Arte, e pelo direct você pode me mandar uma mensagem e na compra de qualquer um deles vocês ganham 10% de desconto, que quem for membro aí do canal, né? E a gente está fazendo uma promoção também. A gente libera, se alguém do canal aí comprar um grandão, a gente vai liberar um pequenininho para sortear entre os membros do canal. Valeu, pessoal? Então é isso aí, saudações vascaínas, um abraço. Então fala você que se conecta comigo para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e vamos falar de Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí seu like e acione o sino das notificações. É muito importante a sua inscrição, o seu like, é de graça, botão vermelho aqui embaixo. Vamos juntos, vamos falar de Vasco. Vasco venceu mais uma, né, gente? Mais uma para conta e a gente vai tirando esse peso das costas para sair de vez dessa Série B tão complicada, né? Sendo que os clubes de maior expressão, como Cruzeiro, Grêmio, Sport, Bahia, brigam na parte de cima da tabela. E eu acho que as 4 vagas vão ficar ali. Olha, tem gente dizendo já, alguns jornalistas falando que, cravando, né, que as 2 primeiras ficarão com Vasco e o Cruzeiro. Falta definir a terceira e a quarta vaga enfim, pro acesso do ano que vem. Peço mais uma vez que deixe seu comentário aqui embaixo, afinal de contas repito, é uma Série B complicada, em que os clubes grandes se enfrentam. O Vasco venceu mais um, enfim, o Grêmio também. Então os times vão subindo na tabela. O Sport empatou com o Náutico e o Cruzeiro também venceu. Mas o Sport jogou um clássico, né? Um jogo mais pesado, um clássico regional. Então, assim, foi uma questão a mais, assim, um fator a mais que pesou contra o Sport. E outros fatores vão pesar a favor do Vasco. Por quê? Essas equipes, Náutico, o Náutico se tira, né, de lado, mas as equipes de cima, elas se enfrentam ainda nessa primeira fase. E o Vasco já enfrentou o Bahia, venceu, Cruzeiro venceu e o Grêmio empatou, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, esse confronto direto entre essas equipes pode favorecer o Vasco ainda mais. Lembra que o Vasco abriu uma boa diferença para o quinto colocado hoje. O Vasco tem 7 pontos a mais, abriu uma diferença de 7 pontos para o quinto colocado. Isso, gente, eu estou referindo a 3 jogos da Série B. Ou seja, passamos aí da 13ª rodada, então, supondo aí que o Vasco tropece 3 vezes. Deus me livre. Mas o Vasco pode tropeçar pelo menos 3 vezes aí e vai continuar, que ele continua no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, hoje o Vasco, nós estamos na 13ª, vamos para a 14ª, 15ª, 16ª e pode jogar uma 17ª rodada aí, que o Vasco continua ali no G4. Então, galera, eu não acredito que o Vasco saia ali do G4. O Vasco é um time, repito, é um time de operários, é um time de muita luta, de muita entrega, depende muito do talento do Nenê, que não saiu de campo ontem com Maurício Souza. Aliás, parabéns para o Maurício Souza, estreou com vitória. O time realmente não foi bem no primeiro tempo, no segundo, tomou alguns sustos no primeiro tempo, né, tomando bola na trave. Thiago Rodrigues mais uma vez brilhando, fazendo defesas importantes no primeiro tempo. No segundo tempo, sim, a equipe conseguiu encontrar um pouco daquele futebol que vem jogando, com o Andrei Santos ali aparecendo demais para o jogo, mas os adversários já começam a olhar para o Andrei Santos diferente. Então, quando a equipe adversária, como ontem o Londrina no caso, assim, começa a observar jogadores do Vasco mais talentosos, como o próprio Andrei, como o próprio Figueiredo, você vê que os caras brecam mesmo, são 2 ou 3, um na marcação, o outro na sobra, para marcar os meninos do Vasco. Então, isso vem fazendo com que o Vasco
prenda um pouco o seu futebol. Principalmente foi assim no primeiro tempo, né? O Getúlio não apareceu muito bem, o técnico Maurício Souza observou e trocou ele pelo Raniel, trocando um 9 ali, deixando um jogador mais fixo dentro da área. Tirou o Getúlio, que se movimenta mais do que o Raniel, e colocou o Raniel, que fez o gol da vitória do Vasco. Então, esse é o Vasco, esse é o novo formato do Vasco. E é claro, se você perguntar, o Eduardo, mas essa janela de julho para agosto, o Vasco precisa de reforços? Sim, galera, o Vasco tem que contratar, precisa contratar. E esse é um mês muito importante para o Vasco, porque nós estamos falando de um fundo de investimento, de um dinheiro novo dentro do clube, né? O dinheiro vindo da 777. E quando essa grana entrar, né? Repito, galera, quando se for aprovado pelos sócios, a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF do Vasco, eles vão injetar mais 120 milhões de primeira no Vasco, para o Vasco reforçar ainda mais o elenco. Ou seja, é muito importante que o Vasco faça assim, essa gordura no início da Série B, né? Já passamos da metade do primeiro turno, e o Vasco continua invicto. O Vasco ontem com essa vitória, vale ressaltar isso aqui, sabe? Agora o Vasco 6 empates e 7 vitórias, ou seja, ultrapassou o número de empates na Série B. Então, isso é importante, foi a terceira vitória seguida do Vasco, para o time somar pontos, mas também reforçar esse elenco para a sequência da Série B. Lembrando aqui que o técnico Maurício Souza, junto ao Carlos Brasil e toda a comissão técnica, observam o mercado sul-americano, jogadores esforçados, jogadores diferenciados. Ontem, uma surpresa, ontem não vemos em campo o jogador Palácios, né? O Palácios não entrou em campo ontem, não teve oportunidade no primeiro momento com Maurício Souza. Então, ele observa esse mercado sul-americano. Claro que, Eduardo, será que virão jogadores mais caros? Jogadores diferenciados? E eu espero que sim. Se for para contratar mais do mesmo, jogadores que o Vasco tem, gente, no elenco ali na base, como o Marlon Gomes, como o Paulinho, lateral direito, o Saulo, lateral direito, o Julião, lateral esquerdo, o Riquelme, se for para contratar mais do mesmo, vai com o que tem dentro de casa. Vai com o que está lá. Não adianta contratar jogador assim. Ou contrata jogador acima, jogador destaque, jogador que realmente chegue para jogar. Ou então aposta dentro de casa. Nós temos esses jogadores dentro de casa. Prova disso é Gabriel Peck titular, o Figueiredo titular, o Andrei Santos titular. Assim, isso funciona. Os jogadores do Vasco, a base do Vasco é muito forte. Tão forte quando a gente fala que o Vasco forma os jogadores dentro de casa, que o Barcelona tá aí de butuca, aí de olho grande em cima de jogadores como Andrei Santos, enfim, outros jogadores, o Ryan também, que do Vasco, que desperta interesse de clubes de fora. Então, são questões que você, torcedor, eu também aqui do outro lado, como torcedor, tem que levar para vocês, que são questões importantes. O Vasco precisa, sim, manter essa questão do time forte, né? Eduardo, mas o time não tem técnica e tal. Galera, isso é Série B. Eu reconheço, sei que você está falando aí do outro lado, pensando, mas é um time de muita força física. É difícil ganhar, vai ser difícil ganhar do Vasco. Quem quiser ganhar do Vasco nessa temporada vai ter que superar o Vasco nessa questão, força física. Né? E quando a bola chega e depende um pouco da técnica do Nenê, depende muito da técnica do Nenê, essa bola vai parar dentro da grande área, dentro do gol, isso com muita facilidade. Você viu ontem, né, que a equipe do Londrina evitou as faltas ali, apesar que houve erro da arbitragem, teve falta em favor do Vasco no primeiro tempo, em cima do Yuri, se eu não me engano, na entrada da grande área. E ele simplesmente deixou passar batido alguns lances. Mas valeu, assim, acho que num conjunto, né, todo, valeu a pena. Essa é a Série B que nós vamos encarar daqui para frente. Não adianta a gente ficar, Eduardo, vai ser difícil, vai ser complicado, não teremos vida fácil nessa Série B. É um jogo de cada vez, tem que viver aquele momento. Agora vamos voltar para São Januário, vou passar para vocês aqui os 5 próximos jogos do Vasco. Então, assim, vai ser tudo para o Vasco muito complicado. Mas eu acho que esse é o espírito. Eu acho que o Vasco conseguiu esse ano, de uma vez por todas, encarnar esse espírito que o Vasco precisa para retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos
aos 5 jogos, próximos jogos do Vasco nessa Série B. Né, o Operário em São Januário, nessa sexta-feira, com transmissão aqui no canal. Então, se inscreve aí, mais uma transmissão aqui, mais uma vitória, graças a Deus. Agora vamos encarar em São Januário, 14ª rodada, Vasco e Operário. Depois o Vasco sai para enfrentar o Novo Horizontino em São Paulo, né, às 21h30. Depois, Novo Horizontino, o Vasco volta. Esse jogo pode ser no Maracanã, tá? Contra o Sport, no dia 3/7. Esse jogo, o Vasco pode enfrentar o Sport no Maracanã. Mais uma festa da torcida. O Vasco fez o pedido para o consórcio. Espero aí que dê tudo certo, para que a torcida do Vasco possa invadir novamente o Maraca no dia 3/7, beleza? Depois o Vasco enfrenta a equipe do Criciúma fora. E o Sampaio Corrêa também fora. Ou seja, dos 5 próximos jogos aqui, o Vasco tem 1 em casa, 2 em casa e 3 fora. Ou seja, 2 confrontos em casa, 2 confrontos jogando no seu estado e 3 jogando fora do estado do Rio de Janeiro. E essa é uma questão, claro, muito importante, até porque o Vasco depende muito da sua torcida, e o fator torcida, esse 12º jogador e muitas vezes o primeiro jogador do Vasco, tem contado muito. A torcida tem empurrado, tem jogado esse time para frente, tem feito coisas incríveis nos estádios. Então, eu confio demais no clube e confio também, claro, na torcida Vasco da Gama. A torcida do Vasco, ela é incrível. Galera, já a tabela de classificação, como é que ficou a tabela de classificação nesse momento da Série B? Olha, vou repetir aqui. Cruzeiro na primeira colocação com 31 pontos. O Vasco vem na segunda colocação com 27 pontos. Bahia na terceira colocação com 25 pontos. Grêmio com 21 pontos. Na quarta colocação, fecha aqui o G4. Aí, o Sport Recife, que eu falei aqui, na quinta colocação com 20 pontos. Depois a Tombense, 19 pontos. Na sétima colocação, aí começa a distância a ficar muito grande. Tá fechando aqui na Tombense com 19 pontos. O Brusque, na sétima colocação, é o mais próximo ali desse chamado G4 aqui, o G6, porque a galera que vai brigar, eu acredito muito que você esteja aqui nas 6 colocações, até a Tombense aqui, mas não sei, gente, acho que realmente vai do Sport para cima, sabe? A briga aqui, pelo menos na tabela, o Sport com 20 pontos e a Tombense com 19, a tabela mostra isso, né? A tabela mostra os clubes que vão brigar mais para subir pelo acesso. A Tombense está se colocando aqui na sexta colocação. É a sexta colocada hoje, mas Brusque com 16, Operário com 16, Criciúma com 16, Sampaio Corrêa com 15, Londrina com 15, CRB 15 pontos também, Chapecoense, Ituano, Novo Horizontino, Náutico quase ali, enfim, empatado o número de pontos com o CSA hoje na zona de rebaixamento. Hoje na zona do rebaixamento, 2 equipes que eu, no início da Série B, achei que fosse realmente brigar com esses times de cima, que é a Ponte Preta na 18ª colocação e o Guarani na 19ª colocação, caindo para a Série C. Incrível, né? Clubes que são tradicionais do futebol brasileiro, hoje na zona de rebaixamento da Série B. Então, ainda bem para o lado vascaíno, que esses clubes são chatos jogando fora, o Vasco conseguiu vencer esses jogos importantes e agora é continuar focado para o próximo jogo, é continuar ligado para esses jogos, e o Vasco, que dentro de casa tem sido muito forte, agora essa força vai se transferindo para o lado, para fora também, né? O Vasco pega a força do fator casa e consegue jogar fora. Isso porque os adversários estão enxergando o Vasco como: olha, quero bater o Vasco, mas o Vasco é o único invicto da Série B do Campeonato Brasileiro. Eduardo, isso deixa o adversário, retrai? Sim, galera, eu acho que sim. Quando você pega um adversário que ainda não perdeu no campeonato, você sabe que é um adversário forte, é um adversário tradicional do futebol brasileiro e até mundial, porque você está falando de Vasco. É claro que o adversário olha com outros olhos, fica, pô, cara, é o Vasco de novo. Então, eu espero, do fundo da minha alma, que daqui para frente o Vasco retorne para a Série A, mantenha esses resultados, para que possamos, daqui para frente, quando eu falo daqui para frente, não retornar mais para esses momentos ridículos, esses momentos horrorosos, manchados aí na história do nosso clube, disputando, né, Série B ali, Série B aqui. O Vasco, o torcedor não merece isso, o Vasco não merece isso.
e tenho certeza e tenho fé em Deus que nós vamos passar de uma vez por todas disso tudo, beleza? Fique agora com o comercial do Argentina Hotel, localizado na zona sul do Rio de Janeiro. O comercial aqui do hotel na verdade, me embolei aqui um pouco, é o patrocinador oficial do canal Vasco Connection. Liga para o Argentina Hotel, diga que assistiu o vídeo aqui para que você possa receber um desconto lá do Argentina Hotel, beleza? Um beijo no coração de todos, excelente domingo a todos. Eu sou o Eduardo Ferrari e ó, daqui a pouco tem mais, hein? Saudações vascaínas.